Senhor a todos. Amém. Eclesiastes 12 é o último livro de Eclesiastes, né, que é do rei Salomão. E o rei Salomão, ele vem nos falar que ele deveria ter conhecido o Evangelho enquanto ele era novo. E quando ele começou mesmo a conhecer a palavra, ele já estava de idade, mas ele se arrependeu de não ter seguido o Evangelho desde novo. Ele curtiu a vida dele, né? Em harmonia, com alegria e tudo, né? Mas ele se arrependeu de não ter seguido antes. Então, aqui em Eclesiastes 12, ele vem nos falar: a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Aqui o rei Salomão vem nos falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho nele contentamento. Aqui o que o rei Salomão quis nos falar, com que as pessoas jovens aceitassem o evangelismo, porque hoje está tão difícil o jovem aceitar, está tão difícil o jovem respeitar os pais, que na palavra fala também que Deus acrescentaria os dias de vida àquele que honrasse o pai e a mãe. E hoje está tão difícil, hoje você não pode nem tocar uma criança, bater, que já vem a justiça já querendo te dar uma advertência. A justiça hoje ela é cega, porque hoje você repreende um filho, hoje ele já fala assim: vou ligar para os 190. Por quê? Porque a justiça é falha. Aí aqui, o que vem nos falar no versículo 2: antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No 3, versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa e circunvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pela janela. Aqui no versículo 3, que aqui que ele fala, o dia em que tremerem os guardas da casa, ele aqui vem nos falar da canseira. Quando a gente vai chegando numa certa idade, nós vemos que está chegando uma canseira, nós não somos mais aquele jovem, nós não temos mais aquela força. Aqui que ele fala tremer, porque quando a gente chega numa certa idade, a gente fica trêmulo, a gente não tem mais aquele nervo, aquela disposição. Aí aqui também, quando que ele fala aqui, dores, né? Pois já serem poucos e se escurecem os que olham pela janela. Aqui ele está falando de nossa visão, de nossa vista, que a gente chega
na casa da gente, a gente olha para as ruas, nós não vimos mais aquele brilho que nós tínhamos. Porque quando nós chegamos numa certa idade, nós temos que usar o óculos, nós não temos mais aquele brilho. Para nós ter um brilho, temos que usar um óculos. Então nós vamos também nos perdendo a visão. E no 4 aqui, versículo 4, aqui vem nos falar: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. No versículo 5: como também quando temerem o que está alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Aqui o que o rei Salomão vem nos falar também, sobre as duas portas se fecharem por causa do baixo ruído moedores, é que aqui ele está nos falando, quando nos fechar as duas portas, em algumas palavras fala, quando se fecharem as duas janelas, são os nossos olhos, são os nossos dois olhos, que são as portas, ou são as duas janelas que nós temos, por baixo ruído. O ruído da moedura, o que ele vem nos falar aqui, tem gente de idade que fica ringindo os dentes assim, ó. O ouvido da gente, nós não temos mais nós não temos mais aquele ouvido 100% para ouvir os cantados pássaros. Nós perdemos também esses cantados pássaros. Tem gente que só ouve quando você grita, fala alto. Por quê? Porque perdeu um pouco da audição. Então, ela só sente o ringir dos dentes, porque faz com a boca assim e ele sente. Só que ele ouvido, mas às vezes você fala com a pessoa quando está numa certa idade e não é mais, não escuta bem, porque nós vamos nos perdendo o ouvir. E aqui o que ele fala sobre parecer o apetite é isso aqui, nós também vamos nos perdendo o nosso apetite, nós não comemos igual como nós somos bons. Eu mesmo não como mais comida igual eu comia antigamente, porque antigamente eu comia, viu, bem. Hoje não, hoje eu ponho um pouquinho e se tiver cuidado fica no prato, porque eu não como mais. É o apetite que fala aqui. E quando fala aqui, ó, do peso, ó, o gafanhoto for um peso e perecer, né? Que depois vem o apetite. O gafanhoto que ele quis nos falar que for um peso, para muitas pessoas não entendem, mas para mim o gafanhoto é as nossas pernas. Por que o gafanhoto é as nossas pernas? Porque ele que nos segura o nosso peso. Para você ver que aqui ele fala, para você ver, o gafanhoto for um peso, quer dizer que o nosso peso o gafanhoto será as nossas pernas, que segura o nosso peso. Nós já não somos mais, nós ficamos trêmulos, nós não caminhamos mais rápido, nós caminhamos lentamente. E aqui ele também fala sobre espanto no caminho. Ó, espanto no caminho, o que significa? Significa porque quando nós estamos numa certa idade, nós ficamos assustados, nós ficamos trêmulos, nós não temos mais aquela agilidade. Então, é o espanto no caminho, a gente fica assustado, fica espantado, fica com medo de cair. Nós não temos mais aquele equilíbrio. Se não tiver alguém para cuidar de nós quando nós estamos
velhinho, nós estamos perdidos. Então aí aqui que ele vem falar sobre o espanto no caminho, né? Aí aqui vem nos falar, ó, no 6, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e despedace a roda junto ao poço. Aí aqui no 7 ele vem nos falar, e o pó volte à terra como era o Espírito, e o Espírito volta a Deus. Aqui ele está nos falando que, por quê? Que nós devemos nos se preparar, porque o nosso corpo volta para o pó, que é a terra, dali fica, só que o nosso Espírito volta para Deus. Aí daí é onde que vai ser justificado o que fizemos de bons e de mal na terra. Por isso que o Espírito volta para Deus. Então, o Espírito não fica vagando aí, que eles falam, alguns espíritas que ficam vagando, não. O Espírito não, o Espírito volta para Deus. Aí é onde que Deus vai nos chegar e vai ver o que você fez, o que você... Né? Essas coisas todas, porque já é uma prestação de conta. A gente vamos ter que prestar conta desse corpo aqui, porque essa matéria não é nossa. Deus nos deu para nós alimentarmos, para nós andar, para nós passear, para nós viver. Só que nós vamos ter que devolver ele, o corpo para a terra, vai ser bom. E o Espírito, né? Aí aqui vem nos falar no 8. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou o enquadril, o compus, muito provérbio. Então aí aqui Salomão, aqui ele está falando uma comparação que ele deveria já, época de quando ele era jovem, já ter seguido a Deus, mas quando ele foi seguir a Deus, já era tarde, ele já tinha perdido o foco. Então aí aqui eu gosto muito desse versículo aqui, que ele fala muito bem, se você examinar aqui, ele fala com nós, porque é uma verdadeira. E eu gostei muito desse capítulo aqui, que é a mocidade, o dever da mocidade é se preparar para Cristo. Maravilha. Né? Aí tenha uma boa noite, fica com a paz do Senhor você. Aí a minha irmã Olinda vai orar, né? Já encerrei o meu. Deus está no controle de